Fala galera, boa tarde. É o primeiro vídeo aqui no canal, eu não quero ser didático e para começar hoje vou trazer para vocês um livro que eu recentemente li e que eu curti muito e que é muito famoso, que eu acho que muita gente já deve ter tido interesse de ler ou deve ter chegado a ler um pouco ou conhece alguém que leu. Eu estou falando do Diário de Anne Frank. Bom, o Diário de Anne Frank, ele foi escrito pela Anne Frank no contexto de Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sendo muito perseguidos, todo mundo sabe. Ela era uma menina judia que vivia na Holanda. E o início do livro, ela está falando muito da infância dela, onde ela estudava, ela tinha muitos amigos. A Anne Frank se descreve muito como uma menina sendo nada como tímida. Ela tinha muitos amigos, ela tinha muitos meninos que queriam namorar com ela. Ela devia ter mais ou menos ali a idade de 13, 14 anos, se não me engano. Foi em 1942. Então, o tempo inteiro é bem interessante a leitura que ela vai fazendo dos amigos e tudo mais. Até que ela é presenteada com um diário. E ela fica muito animada, ela resolve escrever nesse diário imediatamente. E mal ela sabe que esse diário se tornaria um dos mais famosos do mundo. Bom, o diário já foi publicado em muitos países, ele já teve traduções, inclusive essa edição aqui é uma edição que sofreu muitos ajustes, quando eu li. O livro chegou a ser publicado pelo pai da Anne Frank em 1947, o Otto Frank, que foi o único sobrevivente de todos que se esconderam no anexo secreto. A gente vai chegar lá ainda nesse vídeo. Anne Frank, no diário, resolve escrever o nome das pessoas que estiveram com ela no anexo através de codinomes. Então, no livro, por exemplo, Peter Van Damme, que é o menino que ela tem um romance, era Peter Van Damme, sendo que na verdade a família dele de verdade é Van Pels. Então, Angus Van Pels, Herman Van Pels, Peter Van Pels, chamados por Anne de seu manuscrito de Petronella, Hans e Alfred Van Damme, ou seja, nessa ordem: August, Herman e Peter. E o Fritz Priefer seria o Albert Dussel, uma pessoa que ela também reclama muito em algumas partes do anexo. Quando a Anne e a família dela vão para o anexo, é lógico que eles não sabem quanto tempo eles vão ficar lá. E por isso eles até se mostram muito animados no início, lógico, com todo o cenário de guerra, que como já afirmei antes é horrível, mas em muitos momentos eles se mostram animados, porque eles estavam com pessoas também, que no caso seria esse codinome Peter Van Damme, a senhora Van Damme, que era um tanto chata com a Anne, o senhor Van Damme, que era muito certinho, enfim. Mas a Anne ainda se mostra muito animada e ela acredita que realmente eles vão conseguir sobreviver e vão contar histórias depois desse cenário de guerra e tudo mais. Mas ela não sabe ainda que o diário dela vai ser usado ou pode ser usado no cenário de guerra. E eu não sei se vocês sabem, eu fiquei muito surpreso em descobrir isso. A Anne, antes dela ser pega, o pai dela depois sobreviver e tudo mais, a Anne já sabia que o diário dela poderia ser usado como um relato de guerra. E ninguém falou isso pra ela. Eles tinham um radinho que eles conseguiam ouvir no anexo as notícias. E a guerra já tinha passado do dia D, a guerra já estava perto de acabar. E falavam que quem pudesse gravar qualquer registro, qualquer coisa, porque com o final da guerra eles iam usar isso, entendeu, como relato. E aí no anexo houve maior alegria, porque se lembraram: nossa, a Anne vive escrevendo no diário dela, então Anne, você tem que escrever, você tem que escrever. E isso animou a Anne durante um tempo. Nessa época ela já estava com uns 16 anos, a Anne já estava bem mais madura e ela estava sofrendo muito interiormente. Ela estava meio com complexos, meio ansiosa, às vezes ela ficava meio desanimada, meio depressiva. Mas eu quero destacar que ela sempre foi muito forte, Anne, porque embora ela sentisse isso, ela dizia que ela sentia isso quando ela estava sozinha, o que é completamente aceitável, mas quando ela estava com as pessoas ela era muito paciente, ela já tinha mudado muito, se transformado muito. Mas vamos voltar ao início um pouquinho. Bom, como eu estava dizendo, a Anne Frank, ela estava vivendo na Holanda e ela tinha 13 anos, era uma menina sonhadora. Ela realmente mostra isso, era uma menina de luz. Ela se compara muito com a Margot, coisa de jovem normal, você se comparar às vezes com a sua irmã mais velha.
E a Margot era a irmã mais velha dela, que tinha características muito diferentes dela. Era amada por todos, era muito educada, muito inteligente. Não que a Anne não fosse, mas a Anne era um tanto rebelde, estava flor da pele, sabe, aquela coisa de jovem mesmo. Mas ela tinha uma característica que ela já tinha um ideal e ela acreditava muito nas ideias dela. A Anne era realmente muito diferenciada e muito inteligente. Então, ela vivia na Holanda aos 13 anos, quando ela teve que, de repente, mudar a vida dela. Porque, se não me engano, a irmã dela tinha ido estudar em um outro colégio, eu não sei. Além do cenário óbvio da Segunda Guerra Mundial. Eles já sabiam que os judeus estavam sendo perseguidos em muitas regiões da Europa. O que eu queria deixar claro e destacar bastante, coisas que a Anne, como uma menina, consegue identificar, é a sorte e o privilégio. É óbvio que num cenário nada agradável e que, enfim, as memórias do Holocausto perduram até hoje. É uma coisa horrível de se pensar que se passaram essas pessoas, mas a família Frank teve um planejamento. Eles conseguiram se planejar e quase sobreviveram todos. Isso deixa muito triste, mas a Anne o tempo inteiro fala que ela, como uma menina, ela se sente privilegiada, porque ela não sabe como estão os amigos dela. Eu falo isso porque a família da Anne se preparou, eles juntaram muitas coisas, eles tinham já o anexo para eles irem. O pai da Anne trabalhava numa fábrica, que é justamente onde fica o anexo. E ele tinha contatos e ele acabou levando a família inteira dele para lá. Eu vou mostrar o anexo, como é que ele é um armáriozinho. E eles passaram a viver lá escondidos. Tinha uma rotina de não fazer barulho de noite, tinham que racionar comida, eles tinham que conviver ali, enfim. Mas eles tinham um planejamento. E tanto eles tinham esse planejamento que eles duraram muito tempo juntos, conseguiram fazer muitas coisas, alimentação, tudo mais, e conseguiram até levar gente para lá com eles. Bom, como eu ia dizendo, quando a Anne foi morar no anexo, ela tinha uma relação um tanto ruim com a irmã dela, Margot, muito ruim com a mãe dela, e uma relação boa com o pai. Além deles, foram morar no anexo uma família que era composta por 3 pessoas, o Sr. Van Damme, a Sra. Van Damme e o Peter Van Damme. E, futuramente, o Dussel, que eles convidaram para fazer parte do anexo. Eles ficaram sozinhos? Não, eles tinham ajuda de pessoas cristãs que, como estavam sendo perseguidas como judeus, aceitaram ajudar a família Frank e a família Van Damme. Ou seja, eles tinham contato com o meio externo, eles faziam compra no clandestino e tudo mais. Porém, como eu estava falando, a Anne tinha uma relação muito ruim com a família dela, muito, muito péssima. E além deles foram morar a família Van Damme, que é o Peter Van Damme, o Sr. e a Sra. Van Damme. E o Dussel depois. E eles também tinham a ajuda do Mr. Clayman, umas pessoas que trabalhavam com o pai dela, que era onde ficava o anexo na fábrica. Eles foram ajudados pela MIP também. E tinham pessoas cristãs que se relacionavam bem com eles. E como eles não estavam sendo perseguidos pela religião, eles resolveram arriscar e ajudar esses judeus. E, bom, eles compravam coisas no clandestino, levavam coisas para o anexo. Se tornou uma relação muito sadia. E a Anne o tempo inteiro fala, poxa, nós somos judeus, mas nós gostamos de agradecer muito a esses cristãos e tudo mais. Bom, nesses 2 anos que a Anne Frank passa lá, ela desenvolve uma certa afeição pela irmã dela. Elas conseguem, ao final do livro, assim, do diário, conseguem ter uma boa relação, elas conversam sobre algumas coisas. No início elas eram totalmente... tinha um muro que dividia elas. Porém, com a mãe da Anne, a Anne não conseguiu ter uma boa relação. E a Anne se esforçava muito para isso. Ela falava que a mãe dela não compreendia ela realmente, que não compreendia a fase dela, que era muito difícil ficar trancada ali, e que a mãe dela só sabia cobrar ela e tudo mais. E ela faz muitos desabafos disso ao longo do diário e até no final do diário. E isso é muito triste, porque como houve uma ruptura, a Anne Frank, eles foram capturados, né, no final do diário. É um spoiler já. É muito difícil saber, porque rompeu completamente o laço da filha com a mãe, e eu acho que elas não tiveram muito tempo para acertar as coisas e fazerem as pazes.
porém com o pai da Anne, o Otto, ela desenvolveu cada vez mais a relação dela, que já era boa com o pai dela. O pai dela compreendia muito bem ela e entendia que era muito difícil ficar preso ali. E com os outros, a Anne sempre teve muito atrito. Esse Peter, ela, como disse, ela vai ter um romance com ele. Sim, um romance, dentro do anexo. Sim, eu não tinha nada pra fazer, então vamos nos apaixonar. Mentira, não foi muito bem assim. No início, a Anne Frank pouco falava com o Peter. E ela odiava ele, achava ele um bobão, achava ele muito quieto e tudo mais, mimadão e pá. E aparentemente o Peter também não ligava muito pra ela. Ela achava que o Peter gostava da irmã dela. A irmã dela era mais velha e ela era um pouquinho mais nova. Ela era mais nova, inclusive, que o Peter. Enfim, com o passar dos anos, dos meses lá no anexo, eles começam a se aproximar muito, conversarem, começam a se conhecer melhor. A Anne tá naquela fase da puberdade, cara. A Anne, eu acho que, se não me engano, ela teve a primeira menstruação no anexo. A Anne estava nessa fase de puberdade, ela conhecia poucas coisas sobre sexualidade, sobre romance, sobre essas coisas. E o Peter, como ele era um pouquinho mais velho, ele começou a conversar muito com a Anne em relação a isso. E eles começaram a se aproximar e tudo mais, eles ficavam no final, mais ou menos, do diário que eu tô falando, eles ficavam de mão dadas. O Peter, o quarto do Peter, ficava em cima do anexo, no andar de cima. E, poxa, eles ficavam de braços abraçados, assim, conversando muito, de noite, de madrugada até. As famílias não tinham muito o que fazer, porque eles reclamavam, mas entendiam a situação, eles já estavam ali praticamente 2 anos e pouco, sabe? A guerra estava acabando, mas falava até em casamento deles dois e tudo mais. Ficou uma coisa meio romantizada, meio Romeu e Julieta. Mas aí a vida chama para as decepções. E no final do diário, a Anne já disse que estava muito chateada com o Peter, porque eles estavam se afastando muito por questões interiores de cada um, sabe? Ele já estava muito desanimado. O Peter era um garoto que estava levando muitas coisas nas costas. A Anne estava muito desanimada também. Eles não aguentavam a hora de se ver livres daquele refúgio, sabe? E aí o relacionamento deles desandou um pouquinho. Mas isso foi uma coisa muito maneira de acompanhar durante o livro, um romance, sabe? E mesmo a Anne sendo muito nova. Poxa, você olhar um romance de pessoas tão novas, assim, mas com qualidade, sabe? Teve qualidade porque foram as circunstâncias em que eles se apaixonaram. Foi a forma como ela escrevia dele no livro e o que ela pensava. Bom, a senhora Van Damme, uma senhora muito arrogante, ela sempre reclamava da Anne durante os 2 anos inteiros. E o Sr. Van Damme, ele era muito certinho, mas ele também era um cara meio esquisito, porque a Anne se refere a ele como um cara que dava em cima da mãe dela. Enfim, parece não ser tão certinho assim. E o Sr. Dussel era um cara que dividia o quarto com a Anne e irritava muito ela. A Anne reclamava que ele não deixava ela fazer barulho. Enfim, não dava pra fazer muito barulho porque tinha patrulhas, mas enfim, a Anne reclamava muito. Cara, ao longo desses 2 anos, praticamente deu pra perceber que no livro eles tentavam se reinventar o tempo inteiro. Porque imagina, você tá com um grupo que você é forçado a você ter amizade, a você ter relações. Então vocês têm que fazer alguma coisa. Então eles brincavam, eles conversavam, eles tentavam jogar e tinha um horário certinho pra isso. Mas a pior parte é quando durante o livro eles têm algum tipo de susto, algum tipo de perrengue. Cara, esses momentos, sério, acelera o coração. Esses momentos aceleravam o coração, assim, quase saía pela boca quando eu tava lendo, porque dava muito susto, cara. Parecia que tudo ia acabar naquele momento, entende? Não sabia como, mas parecia, porque... Pô, chegou já a gente denunciar o anexo, chegou gente a bater na porta do anexo, a suspeitar que tinha gente ali, e eles conseguiam, de alguma maneira, ficar quietos, enganar e manter a calma, sabe? É lógico que na hora eles se desesperavam, mas depois eles faziam tudo certinho, parecia como, sei lá, você quer comer um biscoito na cozinha, você quer passar pela sua família, então... E aí você engatinha, você fica... Cara, era uma coisa surreal, assim. Eles conseguiam chegar ao objetivo deles, no caso, na cozinha seria o biscoito, e voltar. Ou seja, eles conseguiram ir lá embaixo, trancar tudo, dar um jeito de se livrar daquelas pessoas, de se livrar de denúncia, ficar quieto. E, enfim, eles perduraram até o final, praticamente. Bom,
É muito triste como termina o diário, porque em 1944 a guerra já estava chegando no final e o diário ele não dá nenhum aviso, até porque se o diário desse um aviso a Anne saberia, né, que ela estava, enfim, nos momentos finais, ela não tinha como saber. Então é surreal, porque a última anotação na Kitty era o nome que ficou batizado o diário de Anne Frank. A última anotação foi no dia 1º de agosto de 1944 e o título dessa anotação é O Feixe de Contradições. A Anne que está falando sobre o que é uma contradição, o que ela está sentindo nesse momento, enfim, ela já estava muito desgastada. Essa foi a última anotação dela, porque na manhã do dia 4 de agosto, ou seja, 3 dias depois de uma anotação dessa, chegando no final, sabe, é uma coisa muito bruta. Você não tem... É como se você não tivesse tempo de se despedir da personagem, entende? Da pessoa real, no caso, que era Anne. Você se apega muito ao livro, criando esperanças de que eles vão conseguir, sabe? Mas, infelizmente, na manhã do dia 4 de agosto, entre 10 e 10 e meia da manhã, parou um carro na porta do lugar onde eles estavam escondidos na fábrica e saíram várias figuras e capturaram ela da polícia de segurança. Capturaram todo mundo, menos os cristãos que ajudavam eles. E o final deles não é bom. No caso, o Peter Van Damme, que era o menino, morreu na marcha da morte, em 45, um ano depois deles terem sido pegos. O Peter, que era o namorado dela, como afirmei, namorado, um certo de relacionamento. O pai do Peter, o Sr. Van Damme, ele morreu também na máquina de gás. A senhora Van Damme, ela, não sabemos nada, mas é certo que ela morreu. Não temos informações ou registros de como ela morreu, mas sabemos que ela morreu, porque para onde ela foi não saiu nenhuma mulher com o nome dela. O Sr. Dussel morreu no campo de concentração, e a mãe da Anne morreu por fome e exaustão, e a Anne Frank, a irmã dela, foram levados para o mesmo lugar, em Hanover, perto de Hanover, no campo de concentração. Era Bergen-Belsen o nome, e lá estava tendo muita epidemia de tifo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui bem assim os números. No inverno de 44 e 45 teve um resultado das horríveis condições de higiene e matou milhares de prisioneiros, inclusive a Margot. Ou seja, a Anne viu a irmã dela morrer. E alguns dias depois ela morreu. Os corpos das duas garotas foram provavelmente enterrados em valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado pelas tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Cara, ou seja, elas devem ter morrido mais ou menos no final de fevereiro, iníciozinho de março. As tropas inglesas chegaram no 12 de abril de 1945. Cara, pra quem esperou 2 anos e pouquinho, o que seria um mês? Cara, a Anne estava muito perto, e isso deixa muito chateado. O único sobrevivente dos 8 foi o pai da Anne, o Otto Frank, que depois, inclusive, teve outro casamento, teve outra família. Ele se casou com uma mulher que sobreviveu também do Holocausto, mas ele nunca deixou de tentar dizer as mensagens da Anne, publicar o diário da Anne. Ele publicou, enfim. Bom, então esse foi o primeiro vídeo. Foi bom estar aqui falando do diário de Anne Frank. É um livro que eu super recomendo, como eu já disse. Valeu muito a pena ter lido. Eu praticamente comi esse livro, eu li esse livro muito rápido, eu lia todo dia. O modelo de diário, fez com que eu gostasse ainda mais do livro. Então eu acho que super vale a pena. E sobre o vídeo aqui no canal, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar. Foi o primeiro, mas eu espero que tenha sido bom, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de gravar. E espero continuar melhorando, trazendo muitos temas também para vocês curtirem. E, enfim, se você gostou, segue aí o canal, dá um like e compartilha aí com seus amigos.